Olha só, em março do ano passado, o XPML11 custava cerca de R$118 por cota. E naquela época ali, ele já pagava seus 90 centavos por cota em dividendos. Só que se a gente olha para o panorama hoje, ele está custando por cota cerca de R$ 95,50, bem menos do que era antes. Sendo que os dividendos chegaram a aumentar de lá para cá e hoje são 92 centavos por cota todos os meses. Em compensação, tem muita gente comentando de um risco financeiro gigantesco que o fundo está passando nesse momento, inclusive chegando a poder vender alguns imóveis com urgência. Será que essa crise está colocando tudo a perder no XPML? Por que será que a cotação vem caindo tanto? E o que é que você precisaria pensar em fazer com esse fundo nesse momento? A gente precisa ter uma conversa séria sobre o XPML e é isso que eu vim fazer no vídeo de hoje. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é que está por trás dessa história de crise financeira no XPML. Afinal de contas, a gente tem manchetes falando sobre isso. Essa primeira, que menciona ali crise financeira, a outra, XPML em crise, fundo endividado e cotistas vendendo. Só que se a gente está falando de um fundo com boa trajetória na bolsa, ele está um pouco mais de 7 anos no mercado, do início para cá, se a gente olha só a cotação, ela está meio que no 0 a 0, mas ele mantém uma boa distribuição de dividendos, inclusive nesse momento com 11,5%. Inclusive com um preço que está muito descontado, um PVP em 0,81. Então, por que essa histeria de crise financeira está acontecendo nesse momento? Será que ela tem fundamento? E será que é justamente por isso que o fundo está muito barato? Vamos olhar um pouco mais a fundo, porque alguns números realmente eles não são muito bonitos não no XPML. No último relatório do fundo, o gestor divulgou a projeção de caixa até o final de 2025 nessa imagem que vocês veem na tela. A gente teria caixa e disponibilidades aqui e algumas parcelas de compras de ativos que o fundo vai precisar pagar ao longo do ano. E aí, quando a gente faz esse caixa e disponibilidade menos esses custos, o que a gente tem é no encerramento de 2025 o fundo com um caixa negativo, o que mostra que apesar de ter um caixa robusto em 650 milhões de reais, as obrigações do fundo, leia-se dívidas assumidas no passado, tomam uma parcela gigantesca desse dinheiro. E a principal demanda financeira aqui foi a aquisição de um portfólio de shoppings da empresa SYN, SYN, que o XPML adquiriu no início de 2024, inclusive divulgou isso em fato relevante ali na época, demonstrando o valor total da transação e o nome dos shoppings que ele estava comprando naquele momento. Ou seja, foram adquiridos 6 diferentes shoppings de uma vez só pelo valor de 2,1 bilhões de reais. E aí o fundo decidiu pagar isso em 3 parcelas diferentes. A primeira foi de um pouco mais de 1 bilhão no momento da compra, em fevereiro de 2024. Em dezembro de 2024 teve um outro pagamento de 412 milhões e para dezembro desse ano a gente vai ter um pagamento de 629 milhões de reais. Então 2 delas já foram pagas, só que a gente ainda tem uma bagatela de 629 milhões a serem pagos por essa compra. Perceba que somente esse valor isolado, ele já é suficiente para drenar praticamente todo o caixa de 2025 do fundo. Ah, Felipe, mas eles compraram vários ativos com esse dinheiro que inclusive geram receita para dentro do fundo. E é claro, isso é verdade, inclusive bons ativos de bons shoppings, que passaram pela avaliação do fundo e começaram a gerar receita ali a partir de junho de 2024. Só que aqui a gente tem 2 pontos. Num tipo de compra como essa que o XPML fez, que a gente tem parcelas de pagamentos diferentes só sendo corrigida pelos juros, o fundo não pode usar a receita provinda do aluguel para pagar também, para ajudar a pagar essas parcelas aqui, uma vez que é a obrigação de todo o fundo imobiliário distribuir 95% do seu resultado financeiro em dividendos para os cotistas. Além disso, apesar desses shoppings aqui gerarem receita todos os meses, não adianta a gente achar que somente esse aluguel vai ser suficiente para pagar a parcela da compra dos imóveis. Seria a mesma coisa de você hoje comprar um apartamento e querer pagar ele num espaço de tempo de 5 anos. A gente sabe que a parcela mensal ela vai ficar salgada no seu bolso. E por mais que você não vá morar nesse apartamento e coloque ele para alugar durante esse tempo, o aluguel que o inquilino vai te pagar, ele vai ajudar com certeza a pagar as parcelas. Só que o fato é que você vai precisar arrumar dinheiro de algum outro lugar para realmente conseguir pagar o apartamento todo em 5 anos, que é um período curto. E é exatamente essa história de arrumar dinheiro de outro lugar que o XPML vai precisar fazer para terminar de pagar esse portfólio de shoppings novos. Porque o fato aqui é que ele não vai ter dinheiro para isso mesmo. Ah, Felipe, mas o caixa do fundo ficou negativo em poucos milhões ali. Pois é, a gente tá falando aqui de 49 milhões negativos no final desse ano. Só que esse valor, na verdade, ele é pior do que parece. E são 2 razões por isso. Perceba que nesse cronograma, o fundo considera caixa e disponibilidades para dizer que ele tem 651 milhões de reais a serem usados. Sendo que isso é a junção do caixa propriamente dito do fundo com algumas posições em fundos imobiliários que o fundo tem, que somam mais de 300 milhões de reais. Ou seja, o fundo pode precisar vender cotas de fundos imobiliários que, apesar de terem liquidez no mercado, contam com variação ao longo do ano também, que pode deixar essa reserva mais valorizada ou mais desvalorizada também. Inclusive, nesse aspecto aqui, muita gente criticou o XPMOL, porque antes, em outubro de 2024, esse mesmo gráfico que a gente está analisando era descrito considerando apenas a posição de caixa do fundo da época, de pouco
pouco mais de 1.438 bi, que é algo muito parecido com o que está nessa imagem aqui do caixa propriamente dito do fundo. E para agravar isso ainda mais, o fundo tem também uma parcela a ser paga em janeiro de 2027 de pouco mais de 161 milhões de reais. Ou seja, daqui a 2 anos ele vai precisar de mais uma demanda de caixa um pouco mais forte. Beleza, fato dado, o fundo vai precisar colocar mais dinheiro em caixa. A gente sabe que fundo imobiliário precisa distribuir praticamente tudo que ele apura no mês em dividendo. Qual é o outro jeito que o XPML vai precisar arrumar para levantar mais caixa? Ele tem basicamente 3 possibilidades. A primeira delas é fazer uma venda realmente de alguma parte dos ativos que ele tem na carteira. E é aqui que entra a principal preocupação dos investidores em relação à crise financeira. Todo mundo sabe que se você for vender um imóvel hoje com muita urgência, muito provavelmente você não vai pegar um bom valor de venda nesse imóvel. E é isso que falam algumas manchetes relatando o caso do XPML. A segunda possibilidade que o fundo tem é emitir novas cotas, fazer um processo de subscrição, que é chamar os cotistas do mercado para colocar mais dinheiro no fundo, aumentando o patrimônio líquido do fundo e assim conseguir ter mais dinheiro em caixa. Inclusive, foi assim que o fundo veio fazendo novas aquisições de imóveis nos últimos anos. Afinal de contas, a gente está falando de várias e várias aquisições de diferentes shoppings ao longo da história do XPML, que tem cerca de 7 anos. Para ser mais específico, no total foram 12 processos de subscrição que o fundo já passou. Inclusive, um deles já aconteceu nesse janeiro de 2025, onde o fundo captou 164 milhões de reais, sendo que o que eles queriam era captar pelo menos 200. Isso aqui já nos mostra que o mercado não está no momento mais favorável do mundo para fazer captação na forma de subscrição. Será que a gente vai ver mais algumas emissões de cota do XPML nos próximos meses? Isso aí não tem como a gente saber. Agora, o que dá para saber é que o mercado nunca é muito favorável quando uma subscrição é feita com o intuito de pagar uma dívida do passado. Isso porque, como o fundo vai aumentar a quantidade de cotas que ele tem em distribuição no mercado, sendo que ele não vai usar esse dinheiro para adquirir novos imóveis e aumentar a receita financeira do fundo, o que vai acontecer na prática é que o yield de todos os cotistas do fundo vai ser reduzido numa subscrição como essa. Mas beleza, a venda de imóveis é uma possibilidade, a subscrição de novas cotas também. A terceira possibilidade que eles têm é fazer uma emissão de CRIs, que nada mais é do que emitir uma estrutura financeira para antecipar os recebíveis futuros do fundo. Sabe aquela ideia que eu te falei de você comprar um apartamento e querer pagar em 5 anos? A gente chegou na conclusão que pegar o aluguel mensal desse apartamento ali para tentar fazer esse pagamento não vai ser suficiente. Agora, imagina se você chegasse num banco ou em algum lugar e dissesse assim, ó, olha só, eu tenho esse imóvel aqui e eu quero antecipar os próximos 15 anos de aluguel que eu vou receber desse imóvel. Vai ter algum banco que vai querer fazer essa operação com você. E aí você vai receber hoje essa antecipação de 15 anos e aí sim você vai ter uma bala na agulha muito maior para conseguir quitar aquele apartamento em apenas 5. Uma estrutura de antecipação de recebíveis, que é chamada de CRI no mercado financeiro, funciona exatamente desse jeito. E essa é uma possível solução para o XPML. Agora, a gente precisa lembrar que o XPML já carrega 4 diferentes CRIs atualmente na carteira, com fluxos de pagamento crescentes ao longo dos próximos anos, por exemplo. E a gente consegue perceber isso nesse gráfico. Pelo menos aqui a gente tem uma dívida de prazo um pouco mais alongado. E essa sim pode ser descontada do recebimento mensal do fundo para só depois distribuir 95% para os cotistas. O fato é que essas dificuldades de caixa, essa falta de transparência que muita gente falou, incomodou muita gente sobre o XPML. E aí a gente olha para isso aqui e entende porque tem muita gente falando de crise financeira, não é a situação mais confortável do mundo. E é por isso, inclusive, que o mercado também já desconta a cota em mais de 19% de um ano para cá. Só que nem tudo é ruim nessa história. O fato é que o fundo, por isso, ele está nos momentos mais atrativos do seu preço de toda a história, abaixo do que ele deveria ser negociado. Quais são, então, os pontos muito positivos por trás do XPML que, nesse momento, podem torná-lo uma oportunidade? Afinal de contas, a gente falou só da parte ruim aqui. E é isso que eu quero te mostrar. Porque eu sei que, nesse momento, existem 2 tipos de investidores aqui. Um são aqueles que já têm o fundo em carteira, montou uma posição pesada no passado e tá com receio dessa história toda. Ah, e se o fundo fizer umas vendas ruins ali de ativos, o que é que pode acontecer com a cotação? Vai cair ainda mais. Ou a gente tem o segundo tipo de investidor, que é aquele que tá pensando em comprar mais ou montar uma posição pesada agora, mas não tem certeza se é a melhor oportunidade. Afinal de contas, o mercado de fundos imobiliários está barato como um todo nesse momento. Será que o aporte pesado deve ser nessa oportunidade, mesmo com os riscos iminentes? O fato é que, sendo um tipo de investidor ou outro, o que não dá é para tomar decisões somente baseadas em narrativas e em manchetes, como o que a gente tá mostrando aqui. Uma hora dizendo que é crise, outra hora dizendo que é oportunidade, como o pessoal do Itaú BBA recomendando compra lá das cotas do fundo. Por isso que, se você não tem certeza absoluta do momento de comprar ou de vender um ativo, você vai ser levado a agir com base nos seus viés emocionais. E as notícias vão só confirmar o que você já quer fazer, que é ou vender por medo na hora que tá tudo muito ruim, ou comprar por ganância na hora que tá dando tudo muito certo. E nunca pode ser assim a forma de agir de um investidor profissional. É por isso que aqui no Clube do Valor, para ajudar a investir mais de 3,5 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria e de gestão, a gente usa a única estratégia possível que tem sucesso comprovado em mais de 91% dos casos das carteiras dos investidores no longo prazo. E você pode ter a nossa ajuda diretamente para fazer isso contigo. O nosso time está disponibilizando uma metodologia comprovada para montar para você uma nova carteira
carteira de investimentos personalizada, que leva em conta todo o seu contexto financeiro atual, inclusive o seu atual patrimônio. Tudo isso para te mostrar de forma individualizada qual é a melhor forma de comprar e de vender ativos para sua carteira. Para você participar dessa sessão online e individual de cerca de 1 hora com um dos nossos especialistas, de forma totalmente gratuita, basta você fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos lá ver os pontos positivos do XPML. O primeiro deles é que ele tem um ótimo portfólio de ativos. É o que reforçam, inclusive, os analistas do Itaú BBA. Para eles, a qualidade e a diversificação dos imóveis é um diferencial claro para o fundo. Ora, sendo ativos de maior qualidade, eles tendem a passar por momentos de dificuldade com mais fluidez. E isso é verdade, a maioria dos shoppings do XPML são de grande porte e de alto rating, o que puxa o segundo ponto positivo aqui. O fundo tem praticamente 7 bilhões de reais em ativos, isso juntando todas as participações de shoppings, e ele pode inclusive vender somente uma parcela de algum shopping específico caso ele precise. Uma vez que, como a gente viu, ele tem a necessidade de caixa ali de 49 milhões de reais e óbvio ele tem a amortização dos CRIs existentes ali que ele tem que fazer de mais 23 milhões de reais para esse ano 2025. Ora, então a gente tá falando de um gap de caixa de 72 milhões de reais que o fundo precisa chegar. Considerando mais ou menos os 7 bi que ele tem em patrimônio, a gente tá falando de uma venda de 1% do portfólio para conseguir cobrir esse gap de caixa. Já o terceiro ponto positivo é que o dividendo segue mais alto nesse momento. Claro que isso também é razão das novas compras dos ativos que o fundo foi colocando para dentro sem pagar a última parcela ainda, mas a gente tá falando do dividend yield de 11,5% e que em termos de porcentagens são os maiores valores dos últimos 5 anos desde a pandemia. Inclusive olhando para valores financeiros de pagamento de dividendos, isso também é verdade. A gente tá nos maiores patamares dos últimos 5 anos. Mesmo se a gente considera uma parte da venda dos ativos reduzindo um pouco o yield, a gente ainda assim vai estar falando em algo próximo a 11% de dividendo. Tudo isso enquanto o preço do valor patrimonial realmente está muito abaixo, em 0,81. Diante de tudo isso aqui, o que é que ninguém está falando do fundo XPML11? O que é que deve ser considerado na hora de decidir se é a hora certa de comprar ou de vender? É isso que a gente vai ver. Agora, fato é, se você está aqui, acho que no vídeo de fundo imobiliário, é porque você gosta de ter uma renda passiva mais alta da tua carteira de investimentos. Por isso que se você quiser aprender a construir uma renda passiva vitalícia para o resto da sua vida, de mais de 30 mil reais por mês, mas você não sabe como e onde começar, nós do Clube do Valor te convidamos para um evento online e gratuito, a Jornada da Renda Vitalícia, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de março, onde o Ramiro vai te mostrar o terceiro ponto de alavancagem patrimonial para te ajudar a chegar mais rápido na tua renda de 30 mil reais por mês. As inscrições já estão abertas e você consegue participar clicando no segundo link da descrição do vídeo. Bom, então o que ninguém tá falando do XPML é que, na verdade, ele vai pagar essa dívida aqui com muita facilidade, assim, brincando. Afinal de contas, ele tem muitas opções de onde tirar esse recurso de gap de caixa. Mesmo que ele faça uma pequena venda de uma pequena parcela dos imóveis do fundo, o fato é que, muito provavelmente, essas compras de ativos já considerava essa negociação de fluxo de caixa no meio do caminho. Segunda coisa que a gente precisa perceber é que é importante a gente separar na nossa mente o que é narrativa, aspectos qualitativos do fundo, do que são dados, aspectos quantitativos mesmo. E o grande problema de dar ouvidos demais a critérios qualitativos é que eles nos deixam justamente mais suscetíveis aos nossos viés emocionais. Que todo mundo tem, eu e você não ficamos de fora disso. Ah, o fundo vai quebrar. Ou o fundo tem ótimos ativos. Ou o fundo se endividou demais e agora está com dificuldade de pagar o que comprou para a carteira. Perceba que nada disso é muito conclusivo. Serve somente para te gerar uma urgência de tomar alguma atitude com aquele ativo, enquanto te afasta da frieza, da racionalidade dos números. É por isso que aqui no Clube do Valor a gente prefere estratégias 100% quantitativas. A exemplo da nossa principal de fundos imobiliários, a estratégia Fundos Imobiliários Classe A, onde a gente usa filtros específicos para encontrar os fundos mais perenes e consolidados no mercado. Para isso são os filtros de liquidez, filtros de setores, tirando os setores mais arrojados do mercado e cortando também da amostra fundos que têm dívida alta demais. Por fim, a gente encontra os fundos com maior valor de mercado e ajusta os 15 mais consolidados e perenes na carteira. Inclusive, o XPML, nesse momento, com um valor de mercado de mais de 5 bilhões de reais, está entre um dos 15 fundos mais consolidados e perenes. E é assim que, baseado somente em dados, em aspectos quantitativos, a gente consegue ter muita clareza do que é que faz sentido comprar ou de vender numa carteira de investimentos, que nos levaram, inclusive, a resultados bem acima da média, em carteiras como essa aqui que você consegue ver na tela, que consideram uma alocação em fundos imobiliários e também em ações brasileiras e internacionais. Resultado, quase 3 vezes o que rentabilizou o Ibovespa no mesmo período. Lógico que não é nenhuma garantia do futuro, mas mostra que investir assim funciona. Dito tudo isso, eu quero ouvir de você. Eu te ajudei hoje a ter mais clareza sobre esse caso e como tomar uma melhor decisão de investimento? Se sim, me conta aqui embaixo agora. Se você quiser saber quanto você precisa ter de dinheiro para viver de renda e nunca mais trabalhar, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.